Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 66º programa. E estamos aqui de volta com o Paulo Neto e também com o Eric Pacheco, que vai discorrer sobre o interessante tema e também bastante polêmico: espíritos fazem previsões? Então fiquem aqui com a gente, que o Eric vai discorrer sobre esse assunto. E antes de passar a palavra ao Eric, também antes de apresentá-lo, a quem ainda não o conhece, vamos dar boa noite aqui ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Eric. Vamos lá, o pessoal que já está aí na live aí. A Chile, boa noite. Marlene, boa noite. João e Rita, boa noite. Fernanda, boa noite. Ari Vilela, muito boa noite a todos. Então, vamos aí ter a oportunidade de aproveitar um pouquinho do Eric, né? Porque esse tema realmente é polêmico, eu acho também que é polêmico mesmo, porque a quantidade de previsões que anda fazendo por aí, parece que o pessoal não tem conhecimento. E isso o Eric, com certeza, vai nos esclarecer e colocar os pingos nos is, se Deus quiser. É isso aí, Eric. Exatamente. O Eric Pacheco, né, já esteve, inclusive, aqui no Polêmica Espírita, junto com outros confrades nossos, né, falando de outros temas. Agora vem sozinho. Ele que é o dono do canal, que, inclusive, convido vocês todos a lá se inscreverem e acompanharem as lives, que é o canal Espiritismo em Kardec, onde ele já, inclusive, entrevistou espíritas praticamente do mundo inteiro, né, enfim, vários países da Europa, aqui da América do Sul, América Central, América do Norte, enfim, né, de diferentes partes do mundo, e vem hoje nos falar sobre esse tema realmente empolgante, que é espíritos, melhor dizendo. Espíritos fazem previsões? Boa noite, Eric. Boa noite, é um prazer. Boa noite ao Arthur, ao Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo e espero que seja uma excelente palestra. Com certeza será, e já convido a todos que façam perguntas, né, comentem, que ao final da exposição do Eric, nós iremos, então, passar as perguntas para ele, ou mesmo os comentários, e ele vai, então, responder ou tecer os seus comentários sobre esse tema, numa época que realmente nós temos presenciado aí vários indivíduos fazendo uma série de previsões. Temos essa previsão aí para 2057, o Eric, inclusive, certamente vai discorrer sobre isso, vai dar alguns exemplos de como que isso vem ocorrendo no movimento espírita e a posição efetivamente doutrinária do espiritismo acerca desse assunto. Bem, Eric, com você a palavra. Excelente, então vou apresentar um slide. Sim, vamos lá. Então, esse tema, ele é muito debatido hoje no movimento, muito pelas previsões, né, que foram feitas, né? Teve a de 2019 e agora 2057, né? A data limite, né, foi de 2019, né? Mas vamos ver que na própria obra de Kardec se diz que isso não é algo devido, né? Então, avançando aqui. Sim, vamos lá. Se diz aqui: podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? A resposta: se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. É esse aí no ponto sobre o qual insistis sempre no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação, né? Inclusive, aqui eu me recordo da proibição de Moisés, né? Porque Moisés, dizem, proibiu a prática, mas foi porque na época era usada para adivinhação, para o comércio, né? Então, o objetivo do espiritismo, né? E essa parte está no capítulo das perguntas que se podem fazer aos espíritos. O objetivo do espiritismo não é fazer adivinhação, não é prever eventos, né? Então, não tem nada disso. Aí diz: se fizerdes questão absoluta ter uma resposta, receber-lhe-eis de um espírito
dadivanas, temos-los a todo momento. Então, se você ficar assistindo, você vai acabar encontrando com um espírito pseudo-sábio, um espírito brincalhão que vai jogar qualquer informação e te enganar, né? Então, não se deve fazer isso. Aí, prosseguindo no mesmo capítulo, diz: não é certo, entretanto, que, às vezes, alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente com verdade pelos espíritos. Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, esse terreno ainda são mais de temer os espíritos enganadores que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem, né? Então aqui está falando de previsões que possam vir espontaneamente, né? Não é provocando, perguntando, né? E ainda diz para receber com desconfiança, né? E a gente vai ver que não pode se determinar datas, mesmo que se presenta algo futuro, não se pode determinar datas. Aí, continuando no mesmo capítulo, se diz: de que gênero são as previsões, de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Então, que é interessante, né? Porque tem previsões gerais, né? 2057, e tem às vezes espíritos que fazem previsões pro fulano da vida particular dele. Não, você vai se casar em tal ano, E isso também não deve ser feito, né? O objetivo do espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências morais, não uma adivinhação, uma necromancia, enfim. Inclusive, né, o próprio Jesus fala, né? Só o Pai sabe. Então, se ele não saberia dizer, quanto mais a gente, né? E a gente pode ver como essas previsões de 2019, por exemplo, foram todas frustradas, né? Porque não ocorreu nada do que se dava. E aí sempre se joga para frente, né? Agora é 2057, né? E não tem como saber quando vai vir mundo de regeneração, porque isso depende, inclusive, do nosso livre-arbítrio, né? Depende da nossa responsabilidade. Enfim, isso não nos cabe saber. Inclusive, né, por exemplo, se fosse dado a um homem saber, você vai se tornar rico, ele não trabalharia para se tornar rico, por exemplo. Então, isso mexeria no próprio livre-arbítrio, né? Saber que algo vai acontecer. Então, por isso, por conta do próprio livre-arbítrio, os espíritos não determinam essas coisas, né? Aí, continuando, que visam os espíritos que anunciam acontecimentos que não se realizam, né? Fazem-nos, as mais das vezes, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes um fim sério, qual ao depor a prova aquele a que são feitas, mediante uma apreciação de maneira porque tomam o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Então você veja, são espíritos brincalhões realmente, que querem se divertir, né? E às vezes vem como uma prova, né? Eu me recordo aqui na revista Espírita tem o caso do falso São Luís, né? Que se manifestou e Kardec logo percebeu. Aí depois Kardec foi interrogar o São Luís, por que você permitiu isso, né? Aí São Luís diz, isso é uma prova, né? Você mesmo percebeu pelo uso da sua razão, né? Então, às vezes, vem nesse sentido. Fernando, eu até, se fosse você... Aí, continuando nesse mesmo capítulo das perguntas que se pode fazer aos espíritos, se diz, por que quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam datas? Aí entra o que eu falei, né? Pode acontecer que eles pressintam um acontecimento, mas a determinação de datas é sempre um sinal de mistificação, de um espírito mistificador, né? Será porque eu não posso ou porque não queiram? Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão.
Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não poderem, por não o saber eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se verificarem e que só Deus conhece, né? Só Deus é onisciente, só Deus sabe tudo, e tem coisas que dependem do livre-arbítrio, né? Os espíritos levianos que não escrupulizam em vos enganar, esses determinam os dias e horas, sem se preocuparem com o fato predito ocorra ou não. Então, você vê que é realmente algo dos espíritos mistificadores, essa determinação de datas, né? E, inclusive, tem muitos espíritos que dizem, né? Tem até no livro dos médiuns, a reunião tem que ser feita à meia-noite, tem que ser feita... Isso também, para os espíritos, a questão das datas é algo muito mais relativo ao mundo aqui dos encarnados do que dos espíritos, né? E como diz, às vezes eles nem sabem. Aí aqui, nesse capítulo da identidade dos espíritos, que é muito importante, se diz, né? Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha, né? Ou seja, eles podem pressentir quando for útil, né? Um alerta para a humanidade, um aviso, né? A gente sabe, um dia vai vir um mundo de regeneração, mas a gente não sabe quando, né? Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é início de mistificação. Você veja, eles podem prescindir, mas determinar já é um indício claro aqui de mistificação, né? Então isso não tem nada a ver com o espiritismo. E aqui eu trouxe este só do capítulo da obsessão, porque se você ficar acreditando nesses espíritos, pode acontecer isso, que é um tipo de obsessão, né? Que é quando o médium fica completamente iludido, né? Kardec, nesse capítulo, ele classifica, né, a obsessão em obsessão simples, fascinação e subjugação moral e física, né? A fascinação é quando o médium ele perde o juízo, né? Ele fica com o raciocínio paralisado, não o espírito faz sistemas absurdos e o médium não consegue discernir, né? Então, é como diz aqui, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando, né? Às vezes o espírito toma nomes venerados, né? Assina lá Jesus, Maria, né? Tem até no próprio livro dos médiuns tem uma seção sobre comunicações apócrifas para a gente ver exemplos de como são falsas, né? E de como são absurdas. Mas o médium fascinado não vai perceber, vai inclusive se isolar de críticas, né? Muitas vezes se isolando, enfim. Aí continua aqui, a ilusão pode mesmo ir até ao ponto de eu achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que este gênero de obsessão só estão sujeitas às pessoas simples, ignorantes e baldas desse senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos ou os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é feito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Então muita gente diz, né, só os homens simples, mas não. Né, o próprio Kardec diz, na Terra não há médium perfeito, todos os médiums são sujeitos à mistificação, à fascinação, à obsessão, né? Médium perfeito não há na Terra. E Kardec era bem curioso com as comunicações, só aceitava realmente aquelas que tinham um cunho realmente de autenticidade forte, né? Então a gente viu essas questões do livro do médium. Então o que a gente pode deduzir? Previsões, os espíritos podem pressentir, mas determinar datas não, né? O Arthur ia falar alguma coisa?
Eu estava justamente procurando aqui, acabou vazando um áudio, porque estava dentro desse arquivo, que uma pessoa, né, de contato nosso disse o seguinte, que ele recebe mensagens de determinados espíritos, ele se diz médium, e o que você falou aí me fez lembrar desse caso, né? Ele diz o seguinte: a realidade é uma só, revelações estão para chegar, ETs estão entre nós há tempos, de 2023 não passa. Então nós temos aí 4 meses, né? Porque 2024, né? Tá bem perto já. Curas estão para chegar. As Mad Bags, eu não sei bem o que é isso, estão a caminho. Seres da luz estão terminando de resgatar os magos negros. É só aguardar. A Confederação Galáctica, deixa eu ver aqui, dos mundos está ativada e muito atenta. Tenham fé. Então, o que a gente vem percebendo, né, Eric, é o aumento, né, dessas previsões mirabolantes, apocalípticas. Como é que você vê isso? Sempre assim, ou é uma previsão apocalíptica ou é uma previsão de um acontecimento extraordinário, miraculoso, né? E a gente sabe que não tem milagres, né, nesse sentido de derrogação, ou uma previsão de uma mudança grande, e não dá para fazer isso, né? E é interessante esse texto porque realmente, desde a data limite, né, sempre está relacionado muito com ufologia, essas coisas de previsões, né? Com contato com ETs, aliens, e o espiritismo admite a pluralidade de mundos habitados, né? Então existem humanidades fora da Terra, mas isso não quer dizer que elas venham até aqui, né, em naves, né? E por exemplo, na revista Espírita tem diálogos, né, com espíritos de Júpiter, e, vamos dizer assim, até hipotéticos, mas era o espírito emancipado, né? Não era uma nave que veio conversar com Kardec. Então... Tem muito sensacionalismo, né, Eric? Atualmente, muita gente querendo visualização, né? Querendo se fazer passar por algum médium, ou que detenha uma mediunidade muito especial. Você não tem reparado esse aumento aí dessas abordagens? Sim. Médiums que dizem ser reencarnação de X ou Y, que fazem afirmações mirabolantes, né? Então, é realmente uma preocupação, né? Porque isso vem justamente para descredibilizar o espiritismo, né? Porque elas não vão acontecer, e aí o pessoal vai falar, então o espiritismo é uma farsa, porque tá fazendo previsões que não acontecem, né? Mas o espiritismo não tem nada a ver com isso. Foram pessoas ou espíritos mistificadores que a gente tem que entender que tem espíritos que são inimigos do espiritismo, né? E fazem essas coisas exatamente para descredibilizar o espiritismo perante a opinião pública, né? Então, essa questão da ufologia, isso aí realmente não tem nada a ver com o espiritismo. Né? O espiritismo em nenhum momento afirma que eles venham até aqui em naves, né? Até porque a gente nem sabe como isso seria possível fisicamente, a distância, enfim. Isso é de fato. Pois é, o João e a Rita, que é um casal, estão sempre aqui, né? Muito, muito queridos. Eles disseram o seguinte: eu assisti o programa Pinga Fogo em 71 e algumas outras vezes. A questão é que Chico falou, porém alguns estão usando para se promover. Cada um assuma a sua responsabilidade. Então ele lembra aqui, Eric, né, dessa questão das supostas previsões de Chico Xavier, e muita gente se aproveitando disso daí. Como é que você encara essa questão toda aí? O Chico chegou a falar alguma coisa nesse sentido, né? Mas o que houve foi um aumento grande do que ele falou. E outra coisa, o Chico ele não é um espírito puro, infalível, né? Não é só porque o Chico falou que é espiritismo.
não é assim que funciona, né? Kardec tinha um controle universal, o crivo da razão, né? Mas mesmo partindo do que o Chico falou, foi deturpado e aumentado muito o que ele tinha dito no Pinga Fogo, né? Para fazer sensacionalismo, né? Vender livro, documentário, enfim. Exatamente, infelizmente. Fernanda Linhares, inclusive, comenta mais ou menos com base nisso que você falou, né? Muito parecido. Pois é, João, muitos fizeram a fala de Chico no Pinga Fogo uma espécie de lei, daí as especulações, justamente isso que você falou, né? De ver o Chico Xavier como um indivíduo infalível, como uma espécie de oráculo, né? Que não comete erros, que tem uma visão muito além, talvez, do que ele pudesse ter, né? Até enquanto ser humano que era, né? Então, todo isso provém muito, né, Eric, dessa postura um tanto idólatra que nós temos no movimento espírita em relação aos médiuns. Como é que você vê isso daí? O próprio Kardec diz, não há médiuns perfeitos, né? Então, quando você for ler a obra do Chico ou de outro, você pode separar o joio do trigo, ou utilizando uma metáfora mais compreensível para os dias de hoje, né? Catar feijões, né? Separando o bom, o ruim, né? Todo médium, uma hora recebe comunicações boas, outras ruins, né? Às vezes o médium escreve uma coisa que é um romance e se toma ao pé da letra, né? Como se fosse uma realidade, mas é mais uma parábola, por exemplo, né? É igual Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né? Ninguém vai acreditar que Jesus realmente estava chorando lá e aí falaram, não, tem o Brasil, aí o Jesus nem sabia onde ficava o Brasil, aí apontaram lá e vamos fundar aqui, vamos trazer os negros para cá, junto com... Enfim, você pode tomar aquilo como uma história, uma parábola, enfim. Uma licença poética, digamos assim, né? Porque o livro é todo meio que romanceado, né? Ele tem essa carga poética e muita gente acabou levando aquilo ao pé da letra. Talvez pelo amor, né? Isso é uma das possibilidades, o amor que tinha o autor espiritual pelo Brasil, e aí começa a ver o Brasil numa situação de destaque perante as outras nações, o que não é lá muito conveniente para o espiritismo, né? Porque isso, inclusive, afasta. Você entrevistou vários espíritas, né, de outros países. Aliás, até eu te faço essa pergunta. Você chegou a perguntar para eles como é que eles veem essa questão de Brasil, coração do mundo, pátria do evangélico, aproveitando o ensejo? Pelo que eu percebi, eu acho que não é uma obra muito lida lá fora, conhecida, né? A gente conhece outras obras do Chico, mas Nosso Lar, né? Enfim. É assim, você pode pegar o que tem de bom na obra do Chico e ver o que tem de ruim, né? Catar feijão, como se diz. Tem muita coisa boa também. Ter esse discernimento, como Kardec fazia com as comunicações, né? Mas, enfim... Alguma consideração sobre esse tema, antes do Eric prosseguir? A questão desse livro aí que vocês estão falando, do Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, o problema maior para mim é a questão de Rosten, que esse para mim é o mais grave, tá certo? Referendando as obras de Rosten, porque fala que Rosten veio para ajudar Kardec, cara. Aí, pelo amor de Deus, sem chance. Okay? E aí é o seguinte, Arthur e Eric, a gente, como estudioso pesquisador, a gente tem que tomar cuidado até com as obras que você vai pegar para referenciar o seu trabalho, cara. Então, Brasil, coração do mundo, do pátria do evangelho, por exemplo, é uma obra que eu não cito de jeito nenhum. A não ser para criticar, tudo bem. Mas fora isso, não tem nem como citar, porque você joga pro chão o seu trabalho, cara. Às vezes um trabalho sério seu vai pro chão por causa de um detalhezinho que você coloca. Ela citou uma obra que é questionável, né? Então é importante isso aí também. Só frisando, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho é uma obra realmente, assim, se você tomar o pé da letra, né, tem coisas assim
Jesus que é um espírito puro chorando, se lamentando, Jesus que era governador do mundo, mas não sabia onde ficava o Brasil, Jesus que planejou a escravidão para fazer um povo unido, o Rustem, que como continuador é muito... Não dá, é só tomando como um conto, uma história, enfim. Realmente uma obra bem complicada, né? Como algumas as obras mais antigas, né, publicadas pela Federação, realmente são bem complicadas doutrinariamente, enfim. Bem, temos aqui mais alguns comentários, vamos ver aqui. Mais ou menos giro, né, em torno disso. O João e a Rita, né, chegaram a dizer: não acho que o espírito faz previsão, porém Chico teve informações naquele momento sobre coisas para o futuro, não uma previsão, uma programação, diz ele, né? E continua dizendo, ele colocou C, enfim. E também, né, Eric e Paulo, tem aquela questão da volta, né? Estávamos até comentando nos bastidores, a questão da volta, da possível volta de Allan Kardec à vida terrena. Como é que vocês veem aí essa previsão que, ao que nos parece, não se cumpriu? E aí, como é que fica? Foi o espírito que errou? O que aconteceu ali que fez com que Allan Kardec não voltasse? Ou foi uma interpretação... O Paulo, inclusive, falou sobre isso, né? Mas aproveitando, pode, inclusive, falar de novo. E o Eric também dá aí o seu parecer. O que você acha aí, Eric? É uma coisa que Kardec colocou de maneira hipotética, né? Poderia acontecer, mas ele nunca colocou de maneira absoluta, né? Kardec também fez previsões, assim, no sentido de falar. Tem um texto que ele fala assim, daqui a 2 gerações o materialismo já vai acabar. Mas ele estava fazendo uma previsão no sentido assim, se o homem seguir o livre-arbítrio de maneira correta, isso vai acontecer, né? Mas tem a questão do livre-arbítrio, né? Então Kardec colocava de maneira hipotética. Essa é a questão, né? Você pode colocar como uma hipótese, mas não tomar de maneira absoluta alguma previsão assim. E uma coisa que eu questiono muito, o Arthur e Eric, foi dito que ele ia voltar para completar a obra, tá certo? Com o livro A Gênese, ele fechou as obras que detalham, principalmente o que consta no Livro dos Espíritos, não é isso? Porque cada obra é uma parte do Livro dos Espíritos. Então, vai completar o quê? E mais é mais. Hoje, nós já sabemos, assim, profundamente, conhecendo profundamente, melhor dizendo, tudo que está na codificação para a gente poder receber novas coisas, por exemplo. Agora, vamos lá. Eu até comentei, há pouco tempo, comentei com o Arthur. Depois que Kardec desencarnou, nós tivemos 2 guerras mundiais, concorda? Quer dizer, esse é fato histórico, né? Então, veja bem, será que a Terra teria clima para receber essa revelação que Kardec começou? Entende? Então, eu pensei, se você tiver de voltar, tudo bem, vamos lá. Vamos dar o desconto, né? Somente depois de um certo tempo de ter terminado a Segunda Guerra. Então, de 2000 para frente, né? Vou para arredondar aí, né? De 2000 para frente, tudo bem, até pode fazer sentido. Mas quando você olha o lado de que nós não sabemos o que tem, vai trazer o quê? Se você não sabe o básico. Não tem jeito, cara. E outra coisa que eu sempre coloco. Para um espírito de certo nível evolutivo, e eu acho aí que Kardec tem um espírito de segunda ordem, talvez o espírito superior da segunda classe, o que seria mais fácil para ele? Ele ficar do mundo espiritual, dirigir o seu pensamento para várias partes do mundo e ajudar a evolução, ou vir na Terra, ficar num local, ficar mais restrito para tentar espalhar o mundo afora? O que é mais fácil para ele? Essa é a questão. Tá certo? Realmente bastante complicado. Fernanda Linhares também lembrando aqui, né, uma obra mais recente chamada No Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, o médium Divaldo Franco, e ela disse que essa obra contém muitas promessas, muitas previsões.
Eric, como é que você vê essa questão dessas previsões, inclusive girando em torno dessa suposta ou tão alardeada transição planetária? Você acha que tem algum fundo de verdade? Como é que você vê isso? Não, primeiramente, eu nem gosto muito desse termo transição planetária, né? Kardec fala de uma mudança, né? De mundo de geração, mas esse termo é muito contaminado com mistificações, então prefiro não utilizar. E a mudança planetária é constante, né? A gente está constantemente progredindo até, né? Até não existe, não vai ter uma data, né? Por exemplo, quando que a Terra passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações? Existe uma data? Não é. É uma transição gradual, não é uma coisa assim, um dia, um horário. É uma coisa. Kardec usa o exemplo para falar do arco-íris, né? Não é uma transição assim de cores, é uma coisa gradual, então não vai ter um dia, um horário, uma data. Né? Não é assim que funciona. É uma coisa gradual, né? E Kardec fala uma divisão didática, não é uma coisa absoluta assim. Essa divisão em mundo de primitivos, né, onde ocorre as primeiras encarnações da alma, mundo de provas e expiações que a gente está, mundo de regeneração, mundo ditoso e mundo celeste, né? Não, é uma divisão didática. Kardec poderia dividir de outros modos, né? O próprio Kardec diz que toda divisão é didática, você pode dividir de diferentes modos. Então, é uma coisa que não faz nem sentido e contraria, como a gente vê os textos de Kardec. E você chegou a mencionar alguma coisa, né, sobre isso. Qual seria a intenção aí que estaria por trás desse tema estar tão em voga dentro do movimento espírita? Assim, o que você enxerga que estaria por trás disso, a intenção, ou apenas uma falta de conhecimento doutrinário que acaba descambando para essas previsões sem pé nem cabeça? Pode ter as causas de sensacionalismo para vender livro, pode ser uma ignorância mesmo, uma mistificação, pode ser má fé do médium, pode nem ser mediunidade, tem casos e casos, né? Tem casos em que eu acredito que realmente é um médium, mas teve uma mistificação. Por exemplo, o caso do Divaldo, ele chegou a fazer previsões, né? Mas o Divaldo acredita realmente na mediunidade dele, mas todo médium sofre isso, mistificações e tudo mais. Então, o erro nosso é de idolatrar esses médiums, né? Quando Kardec diz no livro dos médiums que não há médium perfeito. Então, o erro está mais na gente de colocar a expectativa de perfeição num médium que é falível, né? Como todo mundo. Então isso parece não ter passado pelo crivo da razão, né? Muita gente entrando nesse discurso, mas sem analisar de maneira mais detida, mais doutrinária, digamos assim. Pode falar. Essa questão de confiança exagerada em médios, e até mesmo em espírito, eu acho meio complicado. A gente, por exemplo, quem já pesquisou, eu não sei qual a sua opinião, Érico, mas quem já pesquisou as obras da codificação vai perceber claramente que, em relação à possessão, houve uma mudança de ideia, e Kardec falou que não tinha, os espíritos falaram que não tinha, e Kardec concordou, depois ele falou, não, tem sim, e foi registrar isso na agenda. Então, hoje, dentro da codificação, existe possessão física, sim. E a possessão não é necessariamente uma obsessão. Aí, uma vez, o Divaldo, por exemplo, estava fazendo uma palestra, fizeram essa pergunta para ele, não. Aliás, ele estava comentando o filme Ghost, e aí ele falou que não há posse física. E aí nós temos também uma mensagem do Espírito Camilo,
que se manifesta através de Raul Teixeira, afirmando só pessoas que não conhecem a doutrina espírita que acham que tem possessão. Então, como é que fica? É complicado, tem que ficar esperto. É um bom exemplo aí, né? Kardec, depois do caso da senhorita Julie, né? E depois do caso de Morzine lá, ele na Gênesis ele coloca a mudança e a maioria dos grandes palestrantes fala que não tem, né? Porque é fato, né? A maioria do movimento espírita lê Livro dos Espíritos e Evangelho só. Kardec lançou 22 obras, né? Que consta no catálogo nacional, né? Então, não lê Revista Espírita, não lê Gênesis, não lê Espiritismo na sua mais simples expressão, não... Infelizmente. Realmente é complicado, né? Justamente a falta de aprofundamento doutrinário acaba ocasionando esse tipo de coisa, né? De realmente as pessoas passarem a acreditar nessas, não só em previsões, mas também em uma série de questões aí antidoutrinárias que o Espiritismo trata até muito bem, mas pela falta de estudo não são compreendidas. É interessante, eu vou até aumentar aqui para mim, porque eu não estou enxergando, eu estou aqui com uma... Vou até aumentar aqui para mim, quero ver essa questão do iceberg que você colocou aqui melhor, acho que é interessante. Sim, você então coloca ali no Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Revista Espírita e a Gênese, né? Então, são as 4 obras que você diz tratar, né, desses assuntos, não é isso? Exatamente, eu fui colocando e separando em obras assim para ficar cada texto de cada obra, né? Interessante. E, enfim, eu só queria citar, né, que Kardec realmente era muito criterioso. Ele tinha, vocês podem ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no preâmbulo, o método de Kardec, né? Ele analisava pelo crivo da razão, tinha um controle universal, né? Vários espíritos tinham que falar coisas por médios que não se conheciam entre si, né? Tem aquele texto que eu costumo citar da Revista Espírita, né? Que de 3.000 comunicações que Kardec recebia, apenas 100 era por publicidade, né? Então Kardec era muito criterioso, e hoje no movimento se publica qualquer coisa e não tem nenhuma nota da editora, né? Não tem... o que vende mais que se coloca, não, enfim, o que é mais doutrinário, né? Mas enfim, seguindo aqui, quer colocar alguma coisa? Não, depois você pode falar um pouquinho para a gente sobre a questão das previsões particulares, né? Aquelas previsões que as pessoas às vezes se consultam em determinados centros mediúnicos e os espíritos fazem previsões particulares, né, pessoais para elas. Qual seria a visão do espiritismo em relação a isso? Porque é comum, né, as pessoas irem se consultar em alguns lugares por aí que se utilizam da mediunidade e por vezes vêm com essas previsões que certos espíritos passam para elas. Então, é isso que eu coloquei, né? Existem aquelas previsões gerais, né, para o mundo, existem as particulares, né? E como diz no Livro dos Médiuns, no capítulo das perguntas que se pode fazer aos espíritos, não se deve fazer isso, né? Na época do Kardec, antes dele, era muito comum, né? Na época das mesas girantes, quando ainda era visto como uma brincadeira, se perguntar, né? Quando que eu vou casar? Quando que... Né, ou o espírito falar, você vai desencarnar em tal ano, né? Você vai ganhar um tesouro, vai ganhar o espírito revelar alguma coisa científica, e você não pode usar a mediunidade para isso, né? Porque, inclusive, tiraria seu mérito, né? E as previsões, por exemplo, tirariam o seu livre-arbítrio, né? Então, o próprio Kardec fala isso, né? Por exemplo, se um espírito viesse falar para um homem, você vai ficar rico em tal ano, né? Aí, por vezes, ele deixaria de trabalhar, ele já sabe, já vou ficar rico, então, e não aconteceria, né? Então, atrapalharia o próprio livre-arbítrio do encarnado se revelasse qualquer coisa, né? E aí que eu coloquei aí, na questão 104, Livro dos Espíritos, na escala que vocês podem ler a partir da questão 100, né?
dos espíritos pseudo-sábios são esses que mais se camuflam, né? São os mais difíceis de perceber, porque eles têm inteligência, mas eles usam para o mal. E eles se camuflam com nomes venerados, utilizam nomes venerados, né, para fascinar o médium e fascinar as pessoas, né? E colocam utopias com as suas ideias sistemáticas, né? Misturam verdades e mentiras, né? Então, é uma classe que a gente tem que estar atento para não cair nessas falsas previsões, né? Realmente. E uma coisa interessante que eu quis colocar, só rapidamente, a revista espírita, que Kardec, na revista espírita, ele coloca que teve, na época dele, uma previsão de 1911, que aconteceria a mesma coisa, né? E também não aconteceu, né? Ou seja, essas previsões vêm desde lá atrás, né? Desde Nostradamus, sei lá, vários já fizeram e já teve do ano 2000, né? Que ia ser a passagem, né? E não aconteceu também. Então, isso sempre teve durante toda a história do mundo, né? É verdade. Inclusive, acho que eu fiz até no seu canal um estudo sobre a questão dos vários fins do mundo, né? Isso realmente data de épocas bastante recuadas e é batata. Todas elas se mostram equivocadas, né? Inclusive, o Paulo também fez um estudo aqui onde ele mostra de maneira cabal que todas aquelas previsões, né, que são atribuídas, né, Paulo, a Jesus, na verdade, eram para aquele tempo, né? Não tinha nada a ver com o futuro do planeta, não é isso? Eu te falei assim, que no início, quando eu comecei a escrever, surgia, né, e-mails de crentes, de pastores, de padres, de abas quatro, querendo me converter para Jesus, né? E a partir daí eu fui quase que obrigada a começar a ler Bíblia para ver alguma coisa, para poder rebater, não. E um dia, rapaz, eu cismei de conferir as profecias que eles dizem que tem a respeito de Jesus. Então, dependendo da tradução, então, você pode levantar aí por volta de umas 43 previsões que fala lá no Novo Testamento que foi cumprido de coisa que tinha dito no Antigo Testamento. As coisas, assim, está no primeiro, né, para cumprir no segundo, com Jesus. E aí eu comecei a ver cada citação, lá do texto, lá, Isaías não sei o quê. Eu ia lá no Isaías não sei o quê, para ver se tinha a ver com aquela profecia do que o fato de Jesus. Foi a maior surpresa que eu tive dentro dos estudos bíblicos, foi esse aí, porque não encontrei uma só. Uma. Aqui tem, e como eu disse, é uma indireta, né? Aquela que fala que o Elias ia voltar, né? Antes do dia terrível do Senhor. E ele fala que Elias é aquele da profecia, e o terrível dia do Senhor é que eles imaginavam que havia um Messias e ia dominar o mundo e tal, ia julgar todo mundo, então o resto estava lascado e estava bem. Era mais ou menos essa ideia. Então, só tem uma e indireta. Então, foi uma maior choque também, porque, pelo amor de Deus, cara, como é que vai num negócio desse? Então, é muito fácil. Inclusive, assim, fazer profecia de coisa que já aconteceu, e é isso que as pessoas não entendem muitas vezes. Então, você pega um fato lá de trás, ajusta uma profecia que está acontecendo aqui, isso foi falado lá. Então, entendeu? É muito sério, muito sério. Esse negócio de previsão, meu, não dá mesmo, não dá para aceitar. Nem essa de Kardec, que está lá bem claro, eu sinceramente, eu tenho sérias dúvidas em relação a isso, né? Porque, igual o Eric falou, tinha várias previsões que ele fez de que o espiritismo está abrangendo o mundo todo em pouco tempo, não sei o que, na França inteira, na Europa, não sei o que. Não aconteceu nada, cara. Na própria França, o espiritismo caiu. Se tiver alguma coisa de espiritismo na França hoje, provavelmente a gente está voltando com ele para lá, tá certo? Então, tudo quanto tem previsão furou. Por quê? Porque depende do ser humano. E nós temos livre-arbítrio para fazer ou não. Pronto. Então não tem jeito.
Realmente é uma coisa tão grande que realmente só mesmo Deus ou espíritos muito adiantados podem realmente ter essa visão de futuro, né? Então é preciso aí ter muito cuidado, né? Tanto com as previsões particulares quanto essas relacionadas ao futuro do planeta, ao futuro de um país, de pessoas, né? Tudo realmente tem que ser visto com bastante cuidado. Acho que essa é a mensagem que fica do estudo de hoje. Bem, Eric, suas considerações finais. O pessoal está comentando bastante aqui, mas não temos assim nenhuma pergunta. Então, você pode então fazer suas considerações finais, falar um pouquinho sobre o seu canal, né? As outras redes sociais também, que a gente possa divulgar também, porque o trabalho é sério. Você, né, geralmente convida confrades muito sérios lá para entrevistas, inclusive até de outros países. Então, está aí com você a palavra para você, né, passar essas informações para o pessoal aí. Excelente. Então, só frisando, né, essa coisa de previsões não faz sentido, né? Eu até coloquei aqui também alguns textos da Gênesis que falam dessas questões, né? E realmente isso, previsões não faz sentido. E eu gostei quando o Paulo falou da Bíblia, né? Porque muita gente fala do Apocalipse, por exemplo, né? E o Apocalipse no resto do mundo, no inglês, é chamado Livro da Revelação, né? Aqui que foi conhecido como Apocalipse, né? E muitos historiadores dizem que, na verdade, aqueles fatos se referem a fatos ocorridos naquela época, né? Não no futuro. E Aí muita gente faz todo um... Tem outra coisa em relação a esse livro, Apocalipse, aí, que eu até tenho um e-book que eu falo sobre ele, é que hoje os estudiosos não atribuem aquele livro, né, a João Evangelista. É um João, ninguém sabe quem, tá certo? Porque lá em Atos, tem uma passagem em Atos, logo nos primeiros capítulos de Atos, tem uma passagem falando que Pedro e João estavam pregando lá, eles ficaram empolgados, todo mundo pensando, nossa, o que esse pessoal está falando bonito? Eles são tudo analfabetos, cara, como é que eles estão falando desse jeito? Então, lá na própria Bíblia, tem, né, que João e Pedro eram analfabetos, quer dizer, se era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, mas como é que ele escreveu esse Apocalipse? Só se for psicografia mecânica, meu, porque eu não tá rindo, não tem outro jeito, né? Mas fora isso, não tem jeito, não. E é tudo. A coisa aconteceu até no ano 70, não passa disso, não. Não tem nada para o futuro. Nada, absolutamente nada para o futuro. Longínquo, né? Vamos dizer assim. Futuro longínquo. E muita gente fala disso como vai vir um anticristo, a marca da besta, o 666, que dizem que na verdade era o Nero, né? Que era da época, enfim. Aí fica um debate, né? Mas, enfim, é só isso. A mensagem é: tenha cautela com as comunicações, seja crítico e não acredite em previsões de datas, e seja crítico como Kardec. Estude em Kardec as 22 obras fundamentais. No Kardecpedia tem lá todas, vocês podem ler. É isso, muito obrigado. Boa lembrança aí do Kardecpedia, né? Que é uma excelente ferramenta. Tem todas as obras lá de Allan Kardec e, né, vamos estudar justamente para que a gente não vire aí joguete na mão de encarnados e desencarnados, por vezes até mal intencionados, procurando tentar convencer acerca de uma possível elevação através de previsões do futuro, né, previsões que, na verdade, em sua grande maioria, não se cumprem, né? Então, por aí a gente vê que realmente a fonte não é confiável. Então, tá aí o convite, né, para que todos aí fiquem atentos a isso aí. Inclusive na internet, aqui no YouTube, todo santo dia eu me deparo com um vídeo onde estão prevendo alguma coisa. Tá uma febre em relação a isso aqui nas redes sociais, que agora vai, que os ETs estão vindo, como a gente falou no início, que está havendo uma limpa no planeta,
isso é aquilo, quer dizer, tudo sensacionalismo, né? E a gente no movimento espírita tem que realmente estar muito atento a isso. Paulo, suas considerações finais antes de darmos por encerrado o nosso estudo de hoje. Isso aí. Agradecemos aí a presença de todos, agradecemos ao EC pelo estudo e o nosso canal, né? Como sempre, né? Está aberto, quiser voltar às horas, né? Eu acho que tudo que a gente trouxer, a gente some. E não adianta a gente ficar num lugar só. Quanto mais a gente espalha, até outro dia eu estava falando com o Arthur, mas vão trazer fulano para falar sobre isso. Mas você já falou, mas e daí, pô? O cara tem uma visão diferente, umas fontes diferentes, de repente ele vai clarear muito mais do que eu fiz, pô. Então não tem isso também, não. Até quer voltar de um tempo que já foi falar, estamos abertos. E sucesso aí, Eric. Isso aí, Eric, quer falar um pouquinho lá do canal? Eu tenho um canal lá, Espiritismo em Kardec, onde eu faço diversas entrevistas, né, com espíritas pelo mundo, tem estudo da Revista Espírita, tem um programa com o João Gonçalves lá, que é as Conversas Ibero-Americanas, que a gente une Portugal, Espanha e Brasil, tem estudo do Livro dos Médiuns, terça, 20 horas, então vão lá, que é um canal para estudar Kardec. Perfeito. Não por nada se chama Espiritismo em Kardec, o nosso grande sistematizador da doutrina espírita. Bem, então agradecemos aí a presença de todos. Estaremos de volta aqui no nosso Polêmica Espírita na próxima quarta-feira, como de costume, nesse mesmo horário, das 8 horas. Se gostaram, deixem aí o seu joinha, isso ajuda, né, ao YouTube reconhecer que o vídeo, que o estudo foi aprovado, né, pelos internautas, e aí ele vai espalhar para mais pessoas. E também quem não se inscreveu ainda no canal da Rai TV, a gente também pede que se inscreva para que aqui o canal também cresça cada vez mais. Então, desejando aí boa noite a todos, agradecemos a presença também massiva de vocês aqui na noite de hoje e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.